Está gravando. Gravando, né? Então, vamos lá. Eu queria começar agradecendo, na verdade, a Daniele Magalhães, essa poeta incrível que está lançando um livro chamado Vingar, e que deu aquela aula espetacular semana passada, sem a qual eu não poderia dar a aula de hoje. Então, enfim, né? Muito obrigada, porque ela introduziu para mim uma série de temas do trabalho, da maneira como eles aparecem na Federici, e que vão dar aqui o fio condutor desses dois encontros que eu vou fazer, né? Esse de hoje e o da semana que vem. Depois de mim vem a Bia, que eu acho que hoje não vai poder estar aqui, porque está se preparando para a defesa do mestrado dela na quinta-feira, mas eu acho que a Bia vai continuar no tema do trabalho, e aí depois, então, vem a Júlia, que depois vai contar para a gente um pouquinho o que ela vai apresentar, né? Vai preparar a gente depois um pouco para o que ela vai apresentar. Mas ainda tem tempo para a gente fazer isso. Bom, então, eu vou tratar... Eu não tenho PowerPoint, nada para compartilhar, eu só vou falar, tá? Então, vocês... Até tem uma ou outra coisa para compartilhar, mas é pouquinho. Então, enfim, peço a paciência de vocês. Mas eu vou falar a partir dessa mulher que se chama Eleiete Safiotti, o nome dela, e que escreveu esse livro aqui, chamado A Mulher na Sociedade de Classes, Mito e Realidade. Ela é uma socióloga. Eu primeiro queria dizer quem ela é. Ela é uma mulher de alta escolarização nos anos 60 no Brasil. Esse livro foi escrito entre 1963 e 1967. Ela é uma mulher branca, rica, escolarizada, que, como mandava a tradição naquele período, lia francês e falava francês como segunda língua perfeitamente, de tal forma que ela explica que ela tinha muita dificuldade de bibliografia no período em que ela estava trabalhando, e ela leu todo o Marx e o Lukács em francês. Então, né, isso vai ter um sentido para eu estar dizendo isso. E são essas as características que permitem que ela ingresse na universidade, apesar de um momento tão adverso, né, para mulheres na universidade. Ela é uma espécie de raridade do seu tempo, né? E esse livro, na internet, a gente acha a edição de 1976. Mas depois de ficar muito tempo esgotado, ele foi reeditado pela editora Expressão Popular, e aí ele tem uma reimpressão a partir de 2008. Né? Mas essa reimpressão... Não, 2013, na verdade, mas essa reimpressão não modifica em nada a edição da Vozes de 1976. A primeira edição é de 1969 e, portanto, dá para ver que é uma obra de um outro momento histórico. Né? Eu considero, assim, que dentro do campo do feminismo brasileiro, esse livro tem a importância do segundo sexo, que o segundo sexo tem no campo, primeiro, do feminismo francês e depois no feminismo mundial. Né? Mas a Safiotti, que vem de uma família abastada do interior de São Paulo, ela se coloca como uma feminista socialista, né? E que vai dialogar com as análises marxistas, exatamente como a Federici, daí a importância da aula da Daniele na semana passada, né? E que vai pensar nos limites das análises marxistas, mas de uma maneira um pouco mais
tímida, eu diria. Ela segue o Marx muito mais do que a Federici, né? E aí eu acho que isso também tem a ver com o contexto histórico do momento em que ela estava lendo, com um orientador, que era o Florestan Fernandes, que era um marxista, com o limite de estar lendo Marx num momento político em que o marxismo tentava se estabelecer, né, na esquerda no Brasil, no sentido, né, de teoria, né, de teórico. Ela estava lendo Marx em francês porque não tinha Marx em português para ler, né? E, ao mesmo tempo, tem uma importância muito grande ela está nesse campo marxista, quer dizer, então, por mais que as críticas que ela vai fazer ao Marx sejam um pouco mais sutis do que as que a Federici faz, tem uma importância muito grande o fato dela estar falando sobre mercado de trabalho, trabalho das mulheres e a mulher na sociedade de classes, que, na verdade, é outro modo de dizer a mulher na sociedade capitalista, tá certo? Esse poderia ser um outro título do livro, né? Por que essa importância? Porque aquele momento é também um momento em que um certo feminismo, que a própria Safiotti depois vai chamar de feminismo pequeno burguês, um certo feminismo pequeno burguês está reivindicando que o trabalho das mulheres é o caminho para a emancipação, né? Bom, mas como marxista, a Safiotti está vendo aí um problema, porque o trabalho não emancipa ninguém. O trabalho é uma categoria, né? Na sociedade de classe, na sociedade capitalista, o trabalho é uma categoria de exploração da mão de obra. Portanto, portanto, há aqui um certo impasse, ou um certo confronto entre posições feministas diferentes, porque essa posição feminista, que ela chama de feminismo pequeno burguês, está reivindicando o ingresso das mulheres no mercado de trabalho como um mecanismo de emancipação, e ela mesma, né, Safiotti, está chamando a atenção para o fato de que as mulheres sempre estiveram no mercado de trabalho em posições de maior exploração. E, portanto, ela está indo contra uma certa importação de um livro fundamental na história da teoria feminista, que se chama A Mística Feminina, da Betty Friedan, que foi traduzido no Brasil nos anos 70, mas que já tinha, digamos, uma recepção no campo feminista desde que foi publicado nos Estados Unidos no início dos anos 60. Né? Então, várias vezes, a Safiotti se refere a essa expressão, a mística feminina. Né? E quando eu digo que o livro é comparável ao Segundo Sexo, porque ela, depois de fazer, numa primeira parte, né, uma leitura, na verdade, nas duas primeiras partes, uma leitura muito detalhada do problema da mulher na sociedade capitalista, ela também vai visitar a psicanálise, a antropologia, e que é justamente uma parte que ela chama de mística feminina na era da ciência. Então, tem algo de ser, assim, tem muitas diferenças, até porque, para começar, Simone de Beauvoir era uma existencialista, não era uma marxista, mas tem uma semelhança no sentido de tentar pensar a condição da mulher. E aí eu acho importante também chamar a atenção para o fato de que o que vai aparecer no livro é o termo sexo, não vai aparecer gênero, não temos ainda aqui, nesse momento, a formulação do conceito de gênero como o elemento de construção social, né, do que é ser uma mulher. Temos ela trabalhando a diferença sexual no trabalho e trabalhando aquilo que, na época, era a expressão muito usada pelas feministas, que era a condição da mulher. Então, a condição da mulher era alguma coisa que
merecia estudo, pesquisa, porque havia algo de específico nessa condição que, para ser pensado, não podia ser pensado na condição humana de uma maneira geral. Então, tem todo esse contexto que eu acho importante de marcar, até porque ela está fazendo uma crítica a como, né, o capitalismo explora o trabalho das mulheres, ou como a sociedade capitalista brasileira explora o trabalho das mulheres, a partir de uma perspectiva de uma etapa do capitalismo que hoje já não é mais a mesma, certo? Então, ela está falando de um país capitalista de terceiro mundo ou subdesenvolvido, que eram as duas expressões mais usadas à época, né? E que, se a gente escutar esse termo subdesenvolvido, que é muito frequente no livro, é uma categoria muito interessante no que a gente está pensando hoje em relação à exploração de território, exploração de recursos naturais, etc., porque a ideia de subdesenvolvimento ela carrega em si uma concepção de desenvolvimento pleno do modo capitalista, certo? Quer dizer, você tem países desenvolvidos, que são aqueles, isso naquele momento histórico, né? Você tem aqueles países desenvolvidos, que são aqueles que já desenvolveram completamente as suas capacidades capitalistas, e tem países subdesenvolvidos que estão em desenvolvimento em direção àquele modelo de desenvolvimento econômico dos países do norte, certo? Então, ainda não tem em nenhum campo estabelecido, digamos, como um debate, a própria crítica ao desenvolvimento, né? Que é um desenvolvimento predador, exploratório e tal. Então, isso não vai aparecer nas categorias que essa Fiote vai trabalhar, embora ela vá, quando ela olha para o passado do Brasil, para pensar como nós chegamos até ali, né, nos anos 60, ela vai pensar nos problemas de um capitalismo de terceiro mundo, colonizado, o papel da colonização e da escravidão, etc., etc. Mas essa noção, né, que a gente tem hoje, né, de que o desenvolvimento capitalista é um desenvolvimento de exploração e de violência, ela não é que ela não vai discutir, né, o meio ambiente e tal, isso não estava em pauta, né? Chamar a atenção para o fato de que isso não estava na pauta naquele momento, né? Então, bom, e a outra coisa que eu queria dizer, bom, e também tem uma coisa importante, né, que eu gostaria de dizer a respeito dela, que a Safiotti, ela poderia ter entrado, eu acho que se ela não fosse mulher, ela teria entrado no rol dos grandes intérpretes do Brasil, né? Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Parado Júnior, mesmo Gilberto Freire, que vem antes dela e que ela cita muito, embora ela não compre a tese da democracia racial, ela cita muito o Gilberto Freire para descrever a situação das mulheres negras e escravizadas, de tal modo que eu considero uma espécie de tarefa, né? Até estou pensando, Juliana, em gravar um Mulheres que Leem Mulheres sobre a Safiotti, porque eu considero uma espécie de tarefa fundamental essa retomada da obra da Safiotti, embora ela não seja uma filósofa, mas numa interlocução interdisciplinar, porque ela está dialogando com um campo que a Federici está dialogando, que é o marxismo, né? Ela está dialogando com teorias feministas. Então, eu acho que cabe,
pode vir a ser uma coisa interessante para o nosso projeto lá, do Mulheres que Leem Mulheres. Então, o que eu vou fazer nessa primeira parte da minha fala é tentar recuperar alguns dos argumentos da Saffioti, né, em relação ao que é a análise que ela faz do Brasil daquele momento. Tá? E eu estou usando para isso o capítulo, a parte 2, em que tem um capítulo chamado Alguns Aspectos da Formação da Economia Brasileira. Então, vocês me desculpem também, porque tem muita economia para uma pessoa que é filósofa e que é de humanas, não sabe fazer conta. Então, peço a paciência de vocês. Então, aqui começo citando na página 205, ela dizendo o seguinte: a história da economia brasileira é a história de uma constante e renovada rearticulação no sistema capitalista internacional, no qual sempre coube ao Brasil, por força da divisão do trabalho entre as nações, a posição de uma peça auxiliar da engrenagem de um sistema autopropulsor. E eu escolhi essa citação justamente porque ela introduz uma expressão importante, né, que é a divisão do trabalho, né, que a gente já discutiu aqui, pensando, por exemplo, na divisão do trabalho doméstico, na divisão do trabalho entre homens e mulheres, e ela está aplicando essa ideia da divisão do trabalho entre as nações, e alocando o Brasil numa certa posição de subalternidade em relação, numa relação de forças do capitalismo internacional, e essa subalternidade, ela se dá, sobretudo, né, nessa ideia de exploração do território, que é o que marca a colonização. Né? É o que marca a empresa colonial europeia. Né? Então, é nesse contexto da divisão do trabalho entre as nações que ela entende, né, que a escravidão moderna, que ela está diferenciando da escravidão antiga, nos gregos, né, ela é a condição, e eu acho isso muito importante para a gente pensar trabalho doméstico, ela é a condição para a formação de uma burguesia nacional. Essa burguesia nacional só emerge como burguesia a partir da exploração do trabalho escravo, que permite uma acumulação e a formação de um campo de burguesia financeira, econômica, se a gente quiser, talvez mais econômica do que financeira. Eu expliquei que eu não sabia muito economia, então tem umas palavras que eu posso me enganar aqui, mas, enfim. De tal maneira que essa burguesia nacional que vai explorar o trabalho escravo, que vai surgir a partir da exploração do trabalho escravo, vai também, num certo momento, transformar o trabalho escravo em trabalho livre, né? De uma forma que esse trabalho continuasse sendo posto a serviço do que ela chama de constituição de uma nova etapa da economia capitalista brasileira. Né? Quer dizer, então, independente das lutas políticas que a gente sabe que houve em relação ao fim da escravidão, o que ela está tentando dizer é que há um interesse da burguesia nacional em se voltar, né, já no início do século XX, se voltar ao desenvolvimento de um mercado interno
que se constitui numa âncora importante para essa burguesia, para o desenvolvimento dessa burguesia nacional, e para esse desenvolvimento do trabalho interno era preciso essa passagem do trabalho escravo para o trabalho livre, porque o trabalho livre permitia mais circulação de moeda e, portanto, produzia algum mercado de consumo, né? Então, eu acho muito interessante quando ela diz aqui, eu vou ler agora na página 217, qualquer que tenha sido os graus de consciência alcançados pelos diferentes grupos sociais em relação à necessidade de abolir a escravidão do negro, é possível distinguir no conjunto do movimento abolicionista e, portanto, na abolição, ela está se referindo, evidentemente, à burguesia, quando ela se refere a esse movimento abolicionista, né? Ela não está se referindo a um levante ou a revolta, né, dos escravos, ela está se referindo aos interesses da burguesia. Então, no conjunto desse movimento abolicionista e, portanto, na abolição, a efetivação concreta desse movimento há motivos que, consciente ou inconscientemente, levaram os agentes sociais de condição livre a promover a constituição histórica de mais uma determinação do sistema capitalista de produção. Então, o que ela diz é que esse momento, né, seria o momento de constituição de uma etapa superior da economia capitalista brasileira, cujos primeiros efeitos marcantes só viriam a surgir nos anos que se seguem à crise mundial de 1929, quando, finalmente, o mercado interno se constitui no principal fator dinâmico do sistema econômico mundial. Isso, ela está se referindo, portanto, ao que a gente considera o início do histórico de industrialização brasileira, marcando, portanto, uma passagem de um campo exclusivamente extrativista e de exportação para o mercado externo para um campo de industrialização, portanto, uma industrialização que vai precisar de um trabalho livre, não mais de um trabalho escravo. Esse trabalho livre vai ser explorado de outra forma, daí essa ideia de que não há, né, de que a própria concepção de uma emancipação pela via do trabalho já seria problemática, e que isso diria respeito a uma necessidade do próprio capital de se renovar, né? Então, eu fui ao livro lá, nessa parte adiante, para tentar aqui montar uma espécie de cenário diante do qual a gente pode pensar o problema do trabalho doméstico feminino, né? Por quê? Porque nessa passagem entre o trabalho escravo e o trabalho livre que vai haver uma situação muito específica da formação social brasileira, que é a empregada doméstica, justamente retomando aqui o que a Daniele trazia na semana passada. De tal forma que, toda vez que a gente vai pensar no problema do trabalho doméstico no Brasil, a gente vai poder recorrer às autoras internacionais, como a Federici, como a própria Dani sugeriu a Verônica Gago, que eu pretendo trazer na semana que vem. A Petra sugeriu a Françoise Verger, que eu também pretendo trazer um pouquinho na semana que vem. Eu mesma estou trazendo essa autora,
que é a Benturrame, a Huriá Benturrame, que eu considero muito interessante para pensar o tema do trabalho doméstico no Brasil, mas é difícil pensar o trabalho doméstico feminino no Brasil sem pensar no contexto dele, né? Porque o contexto norte-americano, o contexto europeu, são dois contextos diferentes do contexto brasileiro, em que essa passagem para a industrialização absorve, primeiro, a mão de obra... não primeiro, absorve mão de obra masculina e feminina, mas vai produzir, nessa formação da burguesia nacional, um trabalho doméstico que sustenta o trabalho da mulher que trabalha fora. Estou usando aqui uma expressão que eu uso também no artigo que eu escrevi com o Gabriel e que eu mandei para vocês também como referência da aula de hoje, né? A ideia do trabalha fora e trabalha dentro de casa, né? Então, bom, eu fiz esse prolegômeno aqui para tentar chegar, então, à maneira como a Saffioti está pensando o trabalho doméstico feminino, né? E, voltando ao título do livro, né, o problema da mulher na sociedade de classes ou na sociedade capitalista. Então, na página 65, ela diz: o aparecimento do capitalismo se dá em condições extremamente adversas à mulher. No processo de individualização, inaugurado pelo modo de produção capitalista, ela contaria com uma desvantagem social de dupla dimensão. No nível superestrutural, você vê que é bem marxista mesmo, né? Ela usa todas as categorias, né? Era tradicional uma subvalorização das capacidades femininas trazidas em termos de mitos justificadores da supremacia masculina e, portanto, da ordem social que a gerara. No plano estrutural, à medida que se desenvolviam as forças produtivas, a mulher vinha sendo progressivamente marginalizada das funções produtivas, ou seja, perifericamente situada no sistema de produção. Então, isso tudo é um outro modo de dizer que o sistema capitalista, a mulher entra em desvantagem, né, no sistema capitalista, em parte porque o sistema capitalista destrói aquele sistema comunitário que Daniele descrevia na semana passada, e, em parte, em função disso que ela chama de mitos justificadores da supremacia masculina, certo? Então, isso vai fazer com que as mulheres estejam, do ponto de vista dela, sempre em desvantagem no mercado de trabalho, né? Portanto, é impossível pensar no trabalho como mero mecanismo de emancipação. Ela vai defender o trabalho das mulheres, né? Ela não vai dizer para as mulheres ficarem em casa, não é isso. Ou, como muitas vezes já me perguntaram, mas você sabe que há um movimento de volta ao fogão, né? Não é isso. Ela está simplesmente chamando atenção para o fato de que, mesmo quando trabalhadoras, nós não estamos emancipadas, né? Então, enfim, porque não é possível isso pela via do trabalho, porque o próprio trabalho é uma categoria de exploração. E aí aqui eu vou ler um trechinho na página 67 que ecoa, que eu escolhi ler porque ele ecoa muito a Federici, né? Eu acho que, claro, ela está escrevendo antes e tal, mas tem uma relação com muitas das coisas que a Daniele trouxe na semana passada em relação ao diagnóstico que a Federici faz, né? Então, aqui ela diz: o intenso processo de urbanização que a Revolução Industrial inaugurou
desalojou do campo imensas massas de trabalhadores rurais, minou as bases da fabricação doméstica e do artesanato independente, cavou, enfim, um profundo abismo entre o trabalho e a posse dos instrumentos de trabalho, promovendo o assalariamento de crescentes massas humanas provenientes de uma economia campesina ou de burgo. O trabalho independente, que era o trabalho das mulheres também, né? Sou eu que estou acrescentando, foi sendo cada vez mais limitado a um grupo restrito de empresários capitalistas. É evidente que, para o produtor independente, o processo de proletarização envolve perdas de status. Todavia, é preciso analisar essa questão de dois ângulos diversos. Primeiro, se houve perdas de status, esse fenômeno não afetou apenas a mulher, cujo trabalho passou a ser assalariado, mas também o homem, cuja força de trabalho passou a ser vendida como mercadoria. Eu estou pulando aqui um pedaço porque é muito grande. E o segundo ângulo diverso é a questão do ângulo da marginalização do trabalho feminino, o que vale dizer da marginalização da própria mulher enquanto sujeito na sociedade. Né? Então, ela, voltando, né, a Federici, isso que ela está chamando de marginalização da mulher na sociedade é outra maneira, outro vocabulário, outra gramática para falar das mulheres transformadas em bruxas, na medida em que as mulheres estão, que o capitalismo faz ao expropriar as mulheres das suas formas tradicionais de trabalho, dessa expropriação decorre uma forma de marginalização das mulheres na vida social. Então, eu acho que ela, né, com isso tudo, eu acho que ela conversa bem com a Federici, e aqui, um pouco mais adiante, na página 96, como eu dizia, ela, embora ela não defenda, né, o emprego, o trabalho como forma de emancipação, ela vai defender, sim, o trabalho da mulher. Né? Para a mulher, página 96, ter um emprego significa, embora isso nem sempre se eleve em nível de consciência, muito mais do que um salário. Ter um emprego significa participar da vida comum, ser capaz de construí-la, sair da natureza para a cultura, retomando aquele problema, né, da passagem natureza e cultura, porque o trabalho, né, doméstico seria um trabalho de reprodução da vida natural. Né? Então, é o trabalho externo, o trabalho remunerado, que vai fazer com que a mulher participe da produção de bens simbólicos. Né? Uma atividade... Então, uma atividade ocupacional constitui, portanto, uma fonte de equilíbrio, justamente porque ela está preocupada com esse tema, né, do trabalho como uma forma, da exclusão do trabalho como uma forma de marginalização. Então, só que aí ela vai pensar no problema do trabalho doméstico justamente a partir do fato de que, para a mulher, há um papel na família, né, que é uma contrapartida necessária das suas funções profissionais nas sociedades capitalistas. Então, aqui ela já está falando desse trabalho na família como algo que a mulher dá às sociedades capitalistas. Né? Ela é alguma coisa da qual o funcionamento da sociedade capitalista depende. Né? Então, a força de trabalho da mulher, ora se põe no mercado como mercadoria a ser trocada, ora se põe no lar enquanto mero valor de uso, que, no entanto, guarda uma conexão com a determinação
enquanto mercadoria da força de trabalho do chefe de família. Né? Quer dizer, então, embora praticamente isso é uma outra forma de dizer o que a Federici também já disse. Né? Embora o trabalho da mulher seja uma contrapartida necessária ao sistema capitalista, ele é invisível, ele desaparece, porém, porque ele tem mero valor de uso, né? Ele não tem valor de troca, ele não é remunerado, ele não. Só que dele depende a manutenção da força de trabalho do chefe da família. Né? Então, dele depende a reprodução da própria mão de obra. Né? Bom, e como marxista e como socióloga, eu acho que é muito importante recuperar a crítica que ela faz ao feminismo pequeno burguês, porque justamente, né, é um certo modo de fazer pensar que a aspiração desse feminismo, que ela chama de pequeno burguês, seria a entrada das mulheres das camadas médias no mercado de trabalho, o que não modificaria em nada a sociedade de classes. Ao contrário, reproduz desigualdades no sistema capitalista dentro da população feminina. Né? É aí que eu pretendo chegar. Né? Quer dizer, quando ela pensa, né, que a mera reivindicação do ingresso no mercado de trabalho não é suficiente para modificar a estrutura da sociedade de classe, ela está pensando dentro desse contexto que eu estou apresentando meio rápido, mas, enfim, que é o contexto em que, mesmo quando ingressa no mercado de trabalho, a mulher ingressa com pelo menos duas posições de desvantagem. Uma posição de desvantagem, porque ela já ingressa como marginalizada em relação ao trabalho do homem, ela vai ser mais subalternizada, mais explorada, mais mal paga, né? E, ao mesmo tempo, ela vai ser aquela que, em casa, cuidará de um trabalho que não tem valor de mercado, mas que tem mero valor de uso, e que, no entanto, dele o sistema capitalista depende. Né? Então, é interessante porque ela diz, né, desenvolver as forças produtivas na sociedade capitalista implica, simultaneamente, em dar à mulher oportunidades de trabalho remunerado e auxiliar a sua libertação, por parte da estrutura de classes, de ponderável parcela da força de trabalho feminina. Desse ângulo, o feminismo pequeno burguês não é, na verdade, um feminismo. Representa, ao contrário, uma força de consolidação da sociedade de classes, na medida em que permite a essa assumir uma aparência que melhor dissimule suas contradições internas. A conclusão a que essa constatação leva não pode ser outra senão a de que o feminismo é uma posição falsa se considerada como perspectiva autônoma. Na verdade, não existe um feminismo autônomo desvinculado de uma perspectiva de classe. E o feminismo pequeno burguês constitui, no fundo e inconscientemente, dado que as chamadas classes médias caminham a reboque das classes sociais antagonicamente situadas no sistema de produção, um feminismo de classe dominante, pois tem fornecido inestimáveis subsídios à ideologia das sociedades competitivas sem classes e sem preconceitos de sexo. Se bem analisado, o feminismo pequeno burguês se revela não como uma agudização das tensões sociais, mas, ao contrário, como um mecanismo de atenuação dessas tensões, operantes não apenas no nível das sociedades nacionais, mas também no plano internacional. E aqui é muito importante, porque ela aqui vai, então, fazer a passagem para a proposta de um feminismo socialista. Ela não faz essa crítica ao feminismo pequeno burguês para jogar o feminismo fora.
ela faz a proposta para fazer uma passagem a um feminismo socialista, que é o feminismo de uma sociedade sem classes, né? Ou seja, o que ela está discutindo ali nos anos 60 ecoa, em parte, né, aquilo que havia sido a revolução das mulheres na Revolução Russa, porque em 1917 havia um protagonismo das mulheres naquele momento de defesa ou de luta, de reivindicação de uma sociedade sem classes, e, ao mesmo tempo, ela nos serve, nessa crítica ao feminismo pequeno burguês, para dizer que, mesmo hoje, né, quando a gente escuta, seja das feministas decoloniais, seja das feministas negras, seja, sei lá, de que campo for, uma crítica ao feminismo liberal branco como um feminismo que não emancipa, a gente pode voltar na Safiotti dos anos 60 e concordar. Realmente. A gente sabe disso. Né? Quer dizer, essa crítica não está sendo inventada em 2010. Essa crítica ela vem de uma trajetória importante dentro do feminismo, que é o feminismo marxista, ou um feminismo socialista de matriz marxista, como a gente quiser chamar, que sempre se ocupou justamente do tema do trabalho, como um tema que marcava, primeiramente, o lugar de exploração da mulher. Né? Então, que a saída da Federici no campo europeu tenha sido a reivindicação de um salário por parte do Estado é muito significativo, porque você tem um estado de bem-estar social em que, se esse estado de bem-estar social oferece um salário à mulher pelo seu trabalho doméstico, Estado, entra como um ponto de equilíbrio nesse desequilíbrio que há na posição da mulher no sistema capitalista, porque ela cumpre duas funções. Né? E ela cumpre duas funções, sendo que por uma ela é remunerada, por outra não. Então, quando a Federici propõe a entrada de um salário para a mulher, e eu acho que isso só pode ser mesmo proposto no contexto europeu, não é à toa que as críticas que ela vai enfrentar são justamente críticas nos Estados Unidos. Eu encontrei aqui no livro da Bell Hooks, Teoria Feminista, a mesma crítica que a Daniele encontrou no livro da Angela Davis, é praticamente do mesmo período, os dois livros são praticamente do mesmo período e as críticas são praticamente as mesmas, porque o contexto dos Estados Unidos vai ser outro, não vai ser de reivindicar ao Estado. Né? Mas no contexto europeu faz muito sentido reivindicar de um estado de bem-estar social que ele acomode ou ele opere, né, para desfazer esse desequilíbrio que há na posição da mulher no sistema capitalista. Né? A saída brasileira é sempre uma saída um pouco mais... É sempre uma gambiarra, na verdade, né? A saída brasileira. Então, a saída brasileira é isso que eu me encantei nesse texto da Uriah Benturrami, que é essa categoria que ela chama de corpo duplo, né? E que eu acho que permite a gente pensar como esse desequilíbrio das mulheres terem duas funções no sistema capitalista, como que esse desequilíbrio é amortecido na formação social brasileira pela imensa camada de mulheres negras exercendo
um trabalho doméstico que não tem valor de mercadoria, né? Porque uma das características do trabalho doméstico é que ele não produz uma mercadoria com valor de troca. Então, a saída brasileira é muito, muito gambiarra, e aí é por isso que eu gosto tanto desse artigo da Benthurrami, que eu vou trazer, então, agora alguns trechos, né? Não sem antes dizer que o livro da Saffioti, ele me ajuda também a dizer que os feminismos não estão, nem nunca estiveram alienados das questões de opressão de classe e raça. Ela se dedica a pensar principalmente o tema da classe, porque é o tema do livro, é o tema do marxismo, etc., mas ela não deixa, em nenhum momento, de observar o problema da opressão de raça em relação às mulheres negras, né? Então, não é a ênfase, mas é um elemento que está presente já lá nos anos 60. Então, passando para Benthurrami, agora tem umas coisas escritas aqui na minha preparação que eu já não sei mais se foi a Benthurrami que disse, a Saffioti que disse, ou se fui eu que escrevi mesmo. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com um trecho da Benthurrami, para pensar como é que eu uso essa ideia da duplicação do trabalho, né? Que é o que ela chama de lógica de duas lógicas de substituição. Eu vou compartilhar em português, nessa traduçãozinha que a gente costumaria chamar de tradução livre. Então, enfim, vamos lá. Aqui. Ela está vindo de uma discussão em relação... dá para ver, gente? Está muito pequeno. Mas não cresce mais, né? Está dando para enxergar? Beleza. O negro duplo consiste em substituir o mestre na execução de qualquer tipo de trabalho servil, como no caso da execução, embora sem reconhecimento, do trabalho doméstico do qual a mulher branca se beneficiaria ou seria substituída. Essa substituição não apenas mantém, mas também confirma uma hierarquia rigorosa entre o corpo do mestre e o corpo do escravo. Entretanto, é importante ressaltar que esse tipo de substituição do corpo do senhor só é possível na medida em que os escravos são substituíveis entre si. É isso que ela está chamando de duas lógicas de substituição. De acordo com um princípio de equivalência, que, nesse caso, é uma equivalência entre os negros, por meio do qual lhes é negada qualquer forma de singularidade. E, em um registro ainda mais específico, as mulheres negras foram consideradas como substitutas dos homens negros no âmbito de uma economia capitalista plantocrática. Essa palavra plantocrática é meio esquisita, mas vamos lá. Que precisava postular a equivalência completa das forças musculares, o que contribuiria para a masculinização das mulheres negras. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento para retomar aqui, senão eu não vejo vocês. Mas nesse jogo, né, primeiro tem o fato de que ela está chamando a atenção para que essa lógica da substituição do mestre, do trabalho do mestre pelo trabalho do escravo, é uma lógica equivalente à lógica do trabalho doméstico.
E aí foi daí que eu puxei um fio inteiro para o artigo que eu escrevi com o Gabriel, Lisboa Ponciano, que é esse artigo chamado Corpo Infeliz, e que, eu já distribuí o link, mas eu vou distribuir aqui de novo, mas que parte justamente dessa ideia, né, de que o trabalho da empregada doméstica é uma operação de substituição do corpo da mulher branca que sai para trabalhar no mercado de trabalho, né? No texto dela, a Benthurrami chama a atenção para esse duplo jogo de substituição, que é também o fato de que os homens, nas plantações, né, aquilo que ela está escrito ali como economia plantocrática, e que alguns autores brasileiros não traduzem as plantations, mas eu acho que a gente pode traduzir para plantações. Nas plantações, no trabalho escravo das plantações, que inclusive a Juliana trouxe alguma coisa disso quando trouxe a Grada Quilomba também, o trabalho, a necessidade de equivaler às forças produtivas de homens e mulheres para ampliar a força de trabalho, de tal maneira que uma mulher negra, então, não possa estar identificada àquelas categorias de fragilidade, docilidade, etc., que justamente vão fazer com que uma mulher negra nos Estados Unidos faça essa pergunta, mas eu não sou uma mulher? Né? E que vai permanecer como problema até hoje, pelo menos no caso brasileiro, em que as mulheres negras que estão trabalhando em serviços domésticos nessa operação de substituição de um corpo de uma mulher branca, elas estão justamente responsáveis pela parte do trabalho braçal e pesado que o corpo da mulher branca frágil não faz, mas que o corpo da mulher negra faz. Né? Então, essa minha aproximação com a Benthurrami, e eu acho que há uma originalidade na ideia dela de um corpo duplo, né? Me ajuda a pensar na empregada doméstica brasileira como uma anomalia, porque ela é uma combinação entre o papel da mulher negra no período da escravidão, que tanto é responsável pela casa grande, né, pelos cuidados com a casa grande, quanto é destituída da sua condição feminina para o trabalho braçal, né? Como ela, né, essa anomalia, né, que é essa empregada doméstica brasileira, amortece, né, a nossa percepção, amortece no sistema capitalista a exploração da mão de obra feminina livre no período pós-escravidão. Né? De tal maneira que existem muitas formações familiares que dependem do trabalho de uma mulher, dependem da exploração do trabalho de uma mulher negra para se sustentar. Então, o anúncio que a gente viu na aula da semana passada, né, para uma governanta em Campinas, ela é um anúncio que funciona, eu acho, como um paradigma dessa ideia de que é necessário ao sistema que aquela mulher branca, quer dizer, eu estou supondo que branca, né? Mas aquela mulher
que está em busca de uma governanta para fazer quase tudo na casa dela, né? Porque tem que tomar conta das crianças, tem que dirigir, tem que fazer compras, tem que gerir a casa, etc, etc. Aquela mulher se aliene do trabalho de reprodução da vida, e eu acho que isso faz parte da ideologia de naturalização da dominação do trabalho, da dominação e da exploração do trabalho da mulher negra, né? Então, nessa operação de duplicação do corpo, né, o que eu defendo naquele artigo que eu publiquei é que há uma dupla alienação das mulheres do trabalho, né? A mulher branca se aliena do trabalho de reprodução da própria vida para ter 100% da sua capacidade de trabalho à venda no mercado, e a mulher negra, que substitui a mulher branca em casa, se aliena da sua própria condição, também da sua própria condição feminina, na medida em que assume como sua uma família que não é sua. Né? Daí, um dos clichês mais óbvios, né, da exploração do trabalho doméstico seja aquele que diz: nós tratamos ela como se fosse uma pessoa da família. Esse é essa é uma frase praticamente clássica, né? Então, o problema fica, eu acho, um pouco mais complicado, né? Se a gente pensar que, no caso brasileiro, embora a gente esteja tratando de um paradigma mais ou menos clichê, né, que é uma mulher branca de alta escolaridade com um salário competitivo no mercado, que é substituída ou que tem o seu corpo duplicado, né, por uma mulher negra subalternizada que vai tratar de gerir todo o trabalho de reprodução da vida, do qual essa mulher branca, quando ela entra no mercado, ela só pode entrar no mercado se ela não puder se ocupar, se o mercado não tiver que deixar tempo para ela se ocupar do trabalho doméstico, porque se ela precisar desse tempo para o trabalho doméstico, ela perde a competitividade dela no mercado de trabalho chamado livre, digamos assim, né? O que me parece mais ainda complicado no caso do mercado brasileiro é que embora esse seja o modelo clichê que a gente tem em mente, né, na verdade, na formação social brasileira, nós temos um grande número de arranjos em que há uma mulher subalternizada fazendo um trabalho braçal hierarquizado dentro de uma casa. Aí eu posso citar, por exemplo, trabalhos de empregadas domésticas que trabalham em casas onde a mulher, a dona de casa, a mãe da família, não trabalha no mercado externo. No entanto, também não se ocupa do trabalho braçal, hierarquiza o trabalho braçal. É o momento que no artigo eu reproduzo essa pergunta, né? E quem tira o seu lixo? Né? Que é justamente a condição que existe num conjunto não pequeno de famílias em que, embora a mulher não trabalhe no mercado,
há, ainda assim, uma empregada doméstica, uma faxineira, uma diarista, o que seja, que é quem entra para fazer o trabalho braçal. Portanto, reproduzindo aqui exatamente aquilo que a Benthurrame está chamando a atenção. Né? Quer dizer, uma mulher que é posta a serviço de outra mulher, ainda que seja da família, mas para substituir o corpo de uma outra mulher que não pode realizar certas tarefas braçais que quem vai realizar é uma mulher negra. Né? Isso pode acontecer, e acontece, não apenas em formações familiares onde a mulher da família está ocupada no mercado externo. Outro exemplo do caso brasileiro são famílias de pessoas idosas em que a fragilidade da idade é superada a partir também de uma trabalhadora doméstica que dá conta do serviço braçal daquela família, de tal modo que essa família de idosos não estique, digamos, né, o momento de entrada numa certa dependência dos seus filhos. Né? Então, quando a gente viu, por exemplo, na Itália de Federici, né, uma grande quantidade de idosos morrerem em casas de repouso, é justamente porque, entre tantas outras coisas, uma família ou um idoso sozinho não tem à sua disposição uma empregada doméstica que possa atender à reprodução da vida a partir de um certo momento em que aquela pessoa idosa já não pode mais, por razões físicas mesmo, né, fazer o trabalho braçal. Né? Então, é uma outra configuração específica do caso brasileiro. E há uma outra configuração específica do caso brasileiro que me chama muito a atenção e com a qual eu vou mais ou menos chegar ao final da minha exposição de hoje, para ter bastante tempo para conversar. Isso porque eu resolvi pular a parte da fenomenologia do espírito, enfim, e da consciência infeliz, para deixar para depois, para o debate, tá? Porque eu cheguei a ler o Hegel, mas, gente, reproduzir Hegel num vídeo gravado, impossível. Então, eu falo depois, quando for parar a gravação e for para o debate, eu posso até falar um pouquinho da consciência infeliz. Mas há uma outra especificidade que eu gostaria de pensar, que são empregadas domésticas que subcontratam pessoas para cuidar de suas casas. Assim, eu já tive a oportunidade de ouvir uma faxineira dizer: deixei minha filha com a babá. Uma mulher migrante, vinda do Nordeste, que não tinha família no Rio de Janeiro e que, portanto, para que ela pudesse sair para trabalhar no mercado doméstico e pudesse produzir renda, ela precisava subcontratar uma pessoa que cuidasse da filha dela. Desde o momento em que essa filha voltava da escola. Justamente porque o sistema escolar não dava conta, né, do tempo, do número de horas que a faxineira precisava para trabalhar. Então, ela saía de casa de manhã, deixava a filha na escola, a filha ia trabalhar, a filha voltava da escola e, então,
havia uma babá, que era assim que ela chamava, por isso que eu estou reproduzindo, que cuidava da filha até que ela pudesse voltar para casa. Esse arranjo específico de uma trabalhadora doméstica que contrata uma outra trabalhadora doméstica, muitas vezes desaparece em arranjos em que essa figura é encontrada dentro da própria família. A avó, a irmã mais velha, a irmã mais nova, enfim, alguma mulher que dentro do jogo familiar não tem competitividade no mercado de trabalho, ou por ser idosa demais para continuar dando conta do trabalho braçal, que é o que o mercado lhe oferece, ou por ser ainda jovem demais para já ser tão explorada. Então, nessas duas pontas, você vai encontrar também uma outra forma de amortecer o custo do trabalho doméstico no sistema capitalista. Porque aquela empregada doméstica que vai substituir o corpo de uma mulher branca numa casa em Campinas, como no anúncio, ela vai ter um corpo substituto também na casa dela. De tal maneira que esse esquema do corpo duplicado, corpo duplo, corpo de substituição, pensado pela Bento Rame, no caso brasileiro, pode ser levado ao infinito. Porque a gente pode fazer uma cadeia, né, de mulheres que substituem mulheres que substituem mulheres. Daí eu considerar muito importante pensar em renomear o trabalho doméstico como um trabalho de reprodução da vida, justamente como uma forma de pensar um trabalho que não pode deixar de ser contabilizado dentro do sistema capitalista. Se ele vai ser contabilizado pela via de um salário, como propôs a Federici, se ele vai ser contabilizado pela via de uma entrada da mulher trabalhadora no mercado de trabalho com condições de compatibilizar as duas funções que o sistema capitalista lhe exige, se ele vai ser contabilizado com uma melhor divisão de tarefas entre homens e mulheres para que homens e mulheres, para que as mulheres não sejam as únicas prejudicadas nas suas remunerações em função de um tempo necessário para o trabalho de reprodução da vida, eu não saberia dizer, embora a gente possa olhar para muitos exemplos internacionais que vão desde número menor de horas de trabalho para todos, né, homens e mulheres, de tal modo que o trabalho remunerado considere o tempo de trabalho de reprodução da vida de cada trabalhador, né? Isso se estende a políticas de parentalidade, que vão até 2 anos de licença, licenças que podem ser combinadas entre homens e mulheres, de tal maneira, ou entre as duas pessoas responsáveis pelas crianças, podem ser 2 mulheres ou 2 homens, mas, enfim, né, entre o casal responsável pelas crianças, pode haver um rodízio entre quem vai ficar de licença, 1 ano para cada um, ou os 2 anos para um, se o outro concordar e tiver, enfim, não, é um arranjo em que o Estado não interfere em quanto tempo cada um vai ficar, mas permite esse rodízio, né? Outra forma, né, dele não deixar de ser contabilizado, esse trabalho de reprodução da vida, são justamente nas sociedades, por exemplo, nas sociedades nórdicas, né, essa ideia de
de uma jornada menor de trabalho, ela está absolutamente em vigor há muito tempo, né? Agora, o capitalismo também encontrou uma forma exploratória de fazer com que esse trabalho não seja contabilizado, que é uma precarização do trabalho feminino nos postos de trabalho de menor remuneração e porque flexíveis, porque possíveis de serem feitos em casa, de tal maneira que o capitalismo oferece às mulheres uma condição pior de trabalho, apresentado como uma oportunidade de conciliação do trabalho doméstico com o trabalho no mercado. Então, a gente tem aí, por exemplo, as pesquisas de uma socióloga chamada Helena Hirata, que traz números impressionantes de que em todos os lugares aonde você contabiliza trabalho formal, trabalho formal quer dizer trabalho remunerado, né, por uma instituição, enfim, sempre os piores salários, os piores cargos e as piores formas de vínculo estão nos trabalhos das mulheres. Foi a maneira, foi a astúcia com que o capitalismo encontrou de amortecer esse problema. Então, uma mulher, entre dispensar um homem e dispensar uma mulher de um posto de trabalho, dispensa-se a mulher para, digamos, uma metade da carga horária, metade do salário, e o argumento final que dora a cereja do bolo é: e você vai poder ficar em casa e cuidar dos seus filhos. Então, por isso, me parece que o livro que a Daniele sugeriu, que é A Potência Feminista, da Verônica Gago, que traz justamente toda a elaboração de uma ideia de greve do trabalho das mulheres, né? O famoso paro, né, da Argentina, que foi puxado pela Argentina e que teve uma expansão aí por vários países. Teve um ano no Brasil que foi forte, mas foi só um ano. Toda a ideia das mulheres pararem de trabalhar, nesse livro da Gago, está justamente ligada à ideia das mulheres pararem de sustentar essa dupla exploração da qual o capitalismo depende, e, ao mesmo tempo, é o que permite que a gente sustente essa frase, que é uma espécie de slogan das manifestações do 8M, que é: a revolução será feminista ou não será. Né? Porque justamente é só o fim da dupla exploração do trabalho das mulheres que permite, como já dizia a Safiotti nos anos 60, que permite uma verdadeira transformação, né? Porque a mera absorção das mulheres de camadas médias no mercado de trabalho não modifica a estrutura da sociedade de classes. Isso para terminar citando de novo a Safiotti e abrindo para o debate. Vou parar aqui a gravação, tá, Carla? Obrigada! Bom, agora vocês façam as suas perguntas.